Olá, estamos iniciando mais uma anamnese e esse é uma anamnese muito especial para mim. Nós sempre trazemos pessoas importantes da medicina e as histórias que elas inspiram, mas de maneira muito especial eu quero receber a doutora Márcia Barbosa, a pessoa que sempre esteve ao meu lado nas horas mais difíceis aqui do sindicato, uma ginecologista de renome, dona de uma enorme clínica e que pegou um pouco do seu tempo, que é extremamente precioso, e resolveu dedicar à defesa dos médicos. Estamos na mesma caminhada há bastante tempo. Me lembro bem quando surgiu a nossa relação já na defesa da obstetrícia, provavelmente em torno de 2014, algo por aí. É uma história longa, mas uma história muito bonita. Ela também é sócia da clínica Concept Med, em Porto Alegre, e do Centro Médico Procura, em Cachoeirinha. Possui título de especialista em ginecologia pela Associação Médica Brasileira e pela FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e ela fez a faculdade na Fundação, é assim que a gente chamava, eu também chamava de Católica, mas a atual faculdade Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, Marcinha, é um prazer enorme te receber aqui. Eu fico muito honrado pela parceria, pelo trabalho que desenvolvemos juntos, pelo núcleo de obstetrícia, que tu foi a primeira coordenadora desse núcleo, e por tudo que tu representas como médica, mãe, mulher e defensora da profissão. Querido, muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra muito grande. Nem tenho palavras para expressar meu agradecimento e minha admiração. Sabe que é muito interessante, eu e a Marcinha temos algumas características bastante exóticas e muito parecidas. A mais interessante delas é que tu não fez medicina direta, né? Não fiz medicina direta. O que tu fez? Bom, então, falando do passado, né? Naquela época, a gente acabava o ensino médio, que naquela época era 2º grau, muito cedo. E estava explodindo, o polo petroquímico estava sendo duplicado. Então, com 16 anos, eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu não sabia o que eu queria com 15 anos ou com 16 anos. Eu não tinha ideia de futuro ainda. Eu era uma guria, uma pirralha, apesar de na época me achar uma adulta. Então, eu fiz engenharia química, porque estava sendo o foco do futuro, seria, e fiz matemática aplicada e computacional. O primeiro curso, que era um curso, não sei se você vai te lembrar, que a NASA trouxe para Porto Alegre, foi falado no país todo, veio gente do país todo fazer. Nem sei se esse curso formou alguém, porque era um curso realmente de um grau de dificuldade altíssimo. Na URGS eu fui da primeira turma, para entrar até foi bem concorrida, porque veio gente de tudo que é lugar, né? A densidade por vaga era altíssima, foi bem concorrido mesmo. Foi um curso que eu comecei e pensando também, mas assim, sempre pensando no mercado que seria interessante. A NASA era uma propaganda, na verdade nem sabia o que significava, até hoje nem sei bem o que era ser feito naquilo, mas enfim, mas eu comecei, não pensei em medicina no começo, não. O mais interessante é que eu também fiz engenharia química e também entrei na URGS com 16 anos. Isso é bem exótico, assim, para qualquer um de hoje, isso é muito incrível, assim. E eu fiz 3 anos com o maior fracasso acadêmico da história da engenharia da URGS. Eu rodava religiosamente em 2 cadeiras por semestre, porque desde o primeiro semestre eu vi que aquilo não era para mim. Como é que foi o teu estudo acadêmico na engenharia química? Não, meu estudo, eu era muito boa aluna. O que aconteceu comigo, aí talvez agora entre então a questão das mulheres. Eu entrei muito jovem, eu tinha notas boas, eu realmente sempre gostei, me dei bem com números, meu pensamento é bastante mais voltado a números, não se tornava difícil. Mas com 18, 19 anos eu fui começar estágio. E aí eu senti o peso de ser uma pirralha e de ser uma mulher. Porque eu passava nas seleções todas, meu currículo era realmente satisfatório, mas as pessoas naquela época podiam dizer, eu não posso te chamar porque tu é mulher. Naquela época não tinha esse problema que hoje ninguém me diria, dariam outros motivos. Mas então diziam, tu é nova, ninguém aqui vai te respeitar, sendo uma guria nova e sendo uma mulher. E aí eu comecei a sentir o peso que era a discriminação no meu sexo e pela minha idade, e em detrimento da capacidade, que eu nem sei se eu teria tanta, mas eu estava ali para aprender, queria trabalhar de fato. E aí
Um dia eu vi uma fila vi uma fila. Naquela época, os vestibulares, não existia nada de internet. Nós estamos falando de um passado mesmo. Eu me lembro disso. E era o último dia da inscrição na PUC, porque eu ia fazer matemática computacional na URGS e engenharia química na PUC. Não podia ter 2 cursos na Federal, né? E era o último dia de medicina, último dia de inscrição do vestibular. E por um milagre, eu até tinha o dinheiro da inscrição, e aí eu resolvi entrar na fila e me inscrever para medicina. O tempo que eu levei para decidir fazer medicina, o tempo que eu fiquei na fila, porque foi ali que eu decidi, vou fazer alguma coisa diferente. Talvez uma frustração, mas por esse mercado de trabalho. Tá? Foi uma frustração, assim, enfim, talvez eu já estivesse insatisfeita, mas não tinha avaliado isso ainda objetivamente. Me inscrevi. Para a medicina foi um grande momento. A medicina ganhou uma grande profissional. Não, que nada. E aí eu me inscrevi na PUC. Já tinha fechado a inscrição da URGS naquele momento. Era o último dia da PUC. Eu me inscrevi, passei. E aí eu nem sabia se eu me inscrevi, se eu iria começar a cursar ou não, porque eu já estava rematriculada na engenharia, estava rematriculada na matemática computacional. Eu resolvi eu tive que trancar, então, a engenharia, continuei com a matemática. O primeiro ano de medicina foi junto com matemática computacional, porque daí eu conseguia acertar os horários. E aí, sim, quando eu comecei as aulas, eu tive certeza que eu estava no lugar certo. Aí não teve mais dúvida. Fiz vestibular novamente no final do ano. E aí passei para a fundação. Que lugar você tirou? Em qual deles? No da medicina da fundação. 19º. Me lembro disso. A Márcia sempre nós tivemos histórias muito parecidas, assim. Ela sempre foi muito capaz em termos de acadêmicos, e eu fui muito mal na engenharia. Eu fui realmente muito mal. E aí eu me lembro que eu tive a mesma sensação tua, que eu entrei na medicina e tudo eu gostava. Que foi até um problema, né? Como eu gostava de tudo, eu tive dificuldade de escolher a especialidade. Como é que tu escolheu a especialidade? Pois é. Quando a gente entra, eu acho isso aí muito interessante, porque apesar de tudo, eu entrei com, 19 anos, ainda me considerava hoje jovem. E tu vem numa vida, então, que as pessoas com essa idade não costumam estar lidando com problemas graves, né? Tem uma vida ainda muito leve, muito jovem, com muitos objetivos, então é uma vida em crescimento. E a gente entra na medicina e de cara tu entra lidando com a morte, com os cadáveres, em seguida com situações bastante diferentes e, enfim, angustiantes, que é a doença, não só a doença física, a doença mental, a violência, os maus tratos, as dificuldades de pessoas que não fazem parte da tua vivência inicial. A gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, a medicina tem essa questão que, muito jovem, tu vê as mazelas da vida de uma forma muito intensa. E isso lidar com a morte, sempre eu tive uma certa dificuldade, isso já desde muito jovem. Então, quando eu encontrei a ginecologia, a obstetrícia, eu encontrei aqui é meu lugar. A vida começa, as alegrias são bem maiores que as tristezas, apesar de existirem muitas tristezas e muitos momentos muito desesperadores, mas normalmente as coisas dão certo. O ambiente mais feliz do hospital é o centro obstétrico e talvez a cirurgia plástica, mas o centro obstétrico com certeza é onde as pessoas vão com balão e vão comemorar, e é onde tu vê gritaria de felicidade. Os choros são normalmente muito alegres. Então, nesse ponto, quando eu encontrei esse lugar que a gente dá mais felicidade, traz mais boas notícias, sem falar que a ginecologia e obstetrícia agora, puxando totalmente para o nosso assado, mas ela eu acho que é a mais completa das especialidades médicas. Tu lida com psiquiatria o dia inteiro, tu ouve as coisas mais íntimas das pessoas, os problemas mais íntimos. Muitas vezes eu ouvi de pacientes que que ela falava coisas para mim que não falava para os seus terapeutas, talvez pela intimidade já inicial, né, de que a gente tem que acabar mantendo. Tu lida com clínica, porque tu é o clínico da mulher, muitas vezes. Ela vai te contar da dor de cabeça, da dor abdominal, de tudo. Tu é uma especialidade cirúrgica. Tu faz cirurgia, tu lida com isso. E
Então, a mais completa. Não tem área da medicina que tu não inclua exames, tu faz também. Então, ela é talvez a mais completa. É onde tem a mini medicina, o mini cosmos da medicina completa, eu acho que é na ginecologia obstetrícia. Sabe que eu concordo plenamente com isso, né? Ela é uma especialidade que, além de lidar com tudo, ela lida muito mais com saúde do que com doença. Exatamente. Se a gente olha o consultório da ginecologia, ele é um consultório que, a não ser, claro, dentro de uma especialidade, não tem doença na maioria do dia. Na maioria do dia são coisas muito mais tranquilas, assim. Ele tende a ser um consultório mais leve do que, certamente, do oncologista ou outras especialidades que lidam diretamente com a doença. E tu acha que... o que tu acha que faz com que a nossa especialidade seja tão mandada, com tanta força e com tanta, certamente, maioria por mulheres e não homens? O que acontece nisso, na nossa especialidade? Acho que talvez os homens tenham assim, um componente mais... nem todas as mulheres talvez tenham essa facilidade de intimidade com os homens. Talvez exista uma diferenciação por afinidade de sexo mesmo, assim como os urologistas são muito mais homens do que as mulheres. Talvez os homens tenham mais facilidade para sua intimidade com alguém no mesmo sexo. Não estou dizendo que isso é uma regra. Não, claro que existem exceções, inclusive eu já ouvi várias pacientes me dizerem que preferem consultar com homens, que estavam ali comigo, mas que preferiam, gostavam mais, se sentiam mais à vontade. Mas eu acho que sim, é uma reserva de mercado, porque talvez seja mais fácil para as mulheres entenderem alguma queixa feminina do que talvez para os homens. Eu nunca valorizei tanto uma paciente gestante me dizendo o quanto ela passou mal na sua gestação, depois que eu fiquei grávida e passei muito mal. Então, eu consigo entender claramente, muito bem o que ela está me falando, muito mais, às vezes, do que elas podem imaginar, porque eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Então, se torna mais fácil. Sabe que eu acho totalmente verdadeiro isso, né? Queira ou não queira... É óbvio que tem grandes ginecologistas homens. Sem dúvida alguma, conheço inúmeros. Com certeza, excelentes. Mas a gente vê uma proximidade maior de mulheres. Estou acompanhando residência médica há muito tempo. A esmagadora maioria são mulheres. E existe uma afinidade, às vezes, em vários aspectos, de conseguir até de conseguir conversar. E aí tu tens uma característica interessante. Se sempre tivesse um consultório muito forte, ou seja, tua relação com as pacientes sempre foi uma coisa muito forte. O que tu liga isso? Como é que foi essa tua liga para uma ginecologia obstetrícia muito forte em consultório, com uma relação com pacientes? Eu acho que o mais importante, Marcelo, é ouvir. Eu acho que é isso. Eu não percebo assim, que eu tenha nada de especial ou não é um conhecimento, não vejo que seja essa a diferença. O que eu vejo a diferença entre os ginecologistas que tem o consultório bem lotado e outros que estão começando, às vezes com mais dificuldade, é que talvez a gente tenha mais facilidade para ouvir os pacientes. As pacientes que chegam no consultório de ginecologia, de novo, só por ela consultar, ela já é íntima tua. Tu pode não ser íntima dela, mas ela já se tornou íntima tua. Ela vai falar coisas que muitas vezes ela não falou para quase ninguém na primeira consulta ou na segunda consulta. Ela vai falar sobre relacionamento sexual, sobre dores, sobre dúvidas, sobre vergonha, sobre estigma, sobre, enfim, questões de temas tabus. Então, ela vai contar coisas e vai perguntar e vai se expor de uma maneira bastante ampla, já em seguida, não se tem muito tempo, logo no começo. Não é uma construção demorada, é uma construção que se torna naturalmente rápida. E para isso, tu tem que ouvir, tu tem que prestar atenção, tu tem que dar acolhimento, tu tem que não julgar, eu acho que é importante. Então, eu acho que o que mais traz as pessoas e torna elas fiéis é esse acolhimento. É tu receber essas pessoas, tu ouvir queixas e nunca considerar que as queixas são desprezíveis ou tratar com desprezo, desdém. São pessoas humanas abrindo suas almas de uma forma muito, muito profunda. Então, eu acho que isso não tem preço. Isso é a melhor especialidade do mundo, porque tu vê a vida de tantos ângulos. Quantas coisas as pacientes me ensinam diariamente que eu nem imagino. Cada dia eu descubro coisas. Quando eu penso que eu já sei tudo, eu já descubro. Não, tem ângulos diferentes de visão. A gente cresce muito.
Tu vê coisas que tu nunca... A mesma situação, tu vê de ângulos totalmente diferentes e tu consegue, então, ter outros... outras visões. Algumas verdades que sempre foram para mim, algumas já tiveram que ser modificadas, e muitas vezes remodificadas pelo ângulo diferente que tu está enxergando aquele problema ou entendendo o que levou a pessoa a tomar alguma atitude, a fazer, enfim, situações. É muito amplo. A ginecologia, a obstetrícia, ela é uma especialidade realmente muito profunda, talvez quase como a psiquiatria, porém com um detalhe em relação à psiquiatria, que é a rapidez com que a gente aprofunda, sendo que a psiquiatria é um processo que talvez, claro, vai ser muito mais demorado, com questões mais importantes a serem resolvidas, mas, enfim, diferentes, mas a gente rapidamente entra no íntimo das pacientes. Aí tem uma coisa interessante, tu começaste atendendo no SUS, né? Fazendo... Sim. E tu acabou saindo disso e ficou só em consultório. Por que isso? Bom, aí é uma crítica, então, ao sistema, talvez. Exatamente, no SUS tu não pode fazer nada disso. No SUS, tu não tem tempo, existe uma agenda, uma meta, existe uma falta de... Aí a parte científica, tu pede um exame que tu sabe que a pessoa não vai fazer, porque esse exame não existe, e isso frustra. Quase que tu tenta fazer o melhor possível, mas esse melhor se torna insuficiente para o que tu esperaria que tu poderia fazer, por falta de condições. Condições, enfim, os exames não existem, o tempo não existe, as dificuldades são muito grandes. Eu via que isso, eu gostei, eu fui feliz trabalhando lá, mas acabava que sempre eu tinha sensações de que não conseguia desenvolver o que eu gostaria de fazer. Não vou dizer que eu consigo fazer tudo o que eu gostaria no consultório, mas se torna muito mais perto do ideal. É muito mais fácil os exames que eu solicito, onde eu quero chegar e a paciente retornar e ter facilidade em retornar, em ter facilidade de trazer, de devolver. A gente ter esse bate-volta é infinitamente superior. Aí tem uma coisa interessante, que tu acabou abrindo, nesse momento tem 2 consultórios, os 2 são de extremo sucesso, tem um volume enorme de pacientes, e são 2 consultórios em locais totalmente distintos. As pacientes são diferentes? Totalmente diferentes. Quais são as diferenças entre uma clínica de Cachoeirinha e uma clínica de Porto Alegre? Assim, as queixas são muito parecidas, os motivos que levam as pacientes a procurar são muito parecidos. A medicina in natura, a real medicina, os exames, posso dizer que são iguais. Muda o público. O público de Porto Alegre, por talvez ter bem mais ginecologistas aqui do que tem em Cachoeirinha, por inúmeros motivos, ele é um público mais exigente em termos de atenção. E que, de fato, eu gosto disso, tá? Eu gosto dessa atenção. Acho que é importante. Acho que a paciente, quando ela vai consultar, ela tem que ter o seu momento de glória. Ela tem que ser ouvida e vista integralmente naquele momento. Todas as pessoas têm que se sentir de vez em quando a rainha daquele momento, a dona, sem ter que dividir com ninguém, ser realmente o centro das atenções. E as pacientes em Porto Alegre, então, talvez porque tem muito mais consultórios proporcionalmente em Porto Alegre do que tem em Cachoeirinha, elas costumam ter esse grau de exigência maior. O que, de fato, eu faço isso com prazer. E tento fazer em Cachoeirinha também. Mas lá, realmente, às vezes, elas nem estão... Eu acho que talvez nunca tiveram nem acostumadas a ter esse momento de ser elas totalmente, elas inteiras. A visão é para elas. Vamos fazer alguma coisa por ti agora. Né? Nem que seja te ouvir, ver como tu tá. Então, é diferente. E como é que surgiu a Concept Med? Lá com as doutoras Ana Paula Manzoni e com a Leandra Camini. Qual foi a ideia? Qual foi o que vocês almejavam? E vocês chegaram onde vocês almejavam? Tá, sim, acho que sim. Bom, a Ana Manzoni, minha colega de turma, desde o primeiro dia da faculdade, a gente se olhou e se apaixonou. Foi um amor à primeira vista.
E ficamos, assim, amicíssimas desde aquele momento. Então, era óbvio que nós iríamos trabalhar juntas. Assim, ela foi minha madrinha de casamento, fui madrinha do casamento dela. A gente se formou na mesma festa, nós fizemos festa particular. Nossos amigos eram incomuns. Nós tivemos a vida muito unidas desde sempre, desde que a gente se conheceu no primeiro dia de faculdade de medicina da fundação. E então pareceu sempre muito certo que nós ficaríamos juntas, porque a nossa afinidade é realmente muito grande. A Ana fez pediatria na primeira residência, então eu comecei o consultório. Ela começou me sublocando, porque ela estava na pediatria, mas ela em seguida se deu conta que talvez não era também o que ela queria, foi para dermato. Então, começamos, eu estava um pouquinho mais na frente, porque eu já tinha acabado a residência, ela ainda foi recomeçar uma nova residência. Então, a gente começou num consultório pequenininho, ela me sublocando, a gente tinha uma sala só. Aí a Ana, para quem sabe, a Ana é top 10, aí, professora, é mega maravilhosa, dermato de Porto Alegre. Aí, em seguida, a gente viu a necessidade de cada um ter a sua sala, porque ela não daria mais para dividirmos. E aí, nesse momento, entrou a Leandra, que é casada com outro colega nosso, não era da nossa turma, mas veio através desse colega, começou também dermato, sublocando a sala da Ana, mas também explodiu, precisou também da sua sala individual. E aí nós vamos para um terceiro consultório. Que história de sucesso, né? Não, vamos para um terceiro, cada um vai ter que ter a sua sala, não temos como dividir, porque a gente, né, precisa de bastante horário. E aí, assim, é uma parceria que deu certo, graças a Deus. Me conta uma coisa, Marcinha, dentro de um consultório como o teu, que tem mais, o que tu enfrenta mais, assim, de dificuldade para anamnese? O que tem mais de tabu? Para mim, é uma coisa muito clássica da ginecologia, depois que tu faz uma consulta, que tu acha que fez tudo certo e tal, a paciente chega assim e pergunta no último, só uma perguntinha que, eu nunca tive um orgasmo. E, obviamente, tu percebe que tu não conseguiu chegar naquilo que ela realmente queria durante a consulta. O que tem, assim, de mais interessante num consultório ginecológico vinculado a isso? Olha, nas pacientes com um pouco mais de idade, as jovens hoje, acho que elas se expõem rapidamente, com muita tranquilidade. Vejo isso, assim, com muita clareza. As pacientes, não vou dizer que idade, abaixo de que idade, mas é uma geração que fala sobre bissexualidade, sobre homossexualidade, com muita, muita facilidade, sem nenhuma dificuldade. Então, nessas pacientes, às vezes o que eu costumo ter uma certa dificuldade ainda na questão de drogas, que eventualmente surgem em consultas, né? O uso de drogas, o uso de substâncias, enfim, porque isso interfere em futuras gestações, porque isso interfere nos remédios, nas pílulas, enfim, isso acaba surgindo, mas seriam esse o tópico nas mais jovens. Nas mais com uma certa idade, não digo idosas, tá? Mas mais velhos, uma geração talvez acima, sim, as questões sexuais, questões de orgasmo, de mais de um parceiro, de homossexualidade às vezes aparece, mas como um tabu, não como uma coisa normal, e sim como uma dificuldade. Mas acaba que, se não foi na primeira consulta, na segunda, a gente acaba abordando de alguma forma, porque a paciente dá sinais. Se ela não fala claramente, ela começa a dar algum tipo de dica que tu deveria fazer mais perguntas em alguma área. E a gente percebe. E aí se pergunta, sempre deixando a paciente livre para falar. E aí acaba que surge. Mas realmente a última perguntinha sempre ela é característica. Tem uma coisa interessante. Tu consegue ser mãe e não é uma mãe de poucos, né? É uma mãe de 3. Médica e ainda por cima sindicalista. Como é que é conseguir juntar tudo isso? Porque tem um detalhe da Márcia que vocês precisam saber. Nós estamos aqui em reunião, ela sai, vai lá, faz uma cesárea, volta às 3 da manhã, faz um parto, acorda, vem para cá. Ela tem um plantão de 24 horas contínuo. O esquema da Marcinha não é fácil. Como é que tu consegue conjugar toda essa rotina, conjugar tudo isso? Marcelo, é difícil, mas tem uma grande vantagem em tudo isso. Eu faço as coisas que eu gosto. Então, quando a gente faz o que gosta, apesar de realmente meu tempo livre é quase nenhum, acho que meus filhos reclamam, meu marido reclama, meu consultório reclama, aqui eu vejo também que eu deveria ter mais, falta tempo, mas é mais fácil quando se realmente gosta do que se faz. Então, apesar de tudo, eu gosto de ser mãe, eu tento ser o mais presente possível
Claro que eu deixei muito a desejar, peço já desculpa para meus filhos de antemão, mas assim, tento dentro de que a gente julgou que seria o mais importante, sim, acho que eu participei sempre. No consultório, talvez poderia ter mais horários, seria bom, mas quando eu estou lá, eu procuro estar realmente presente e eu faço realmente o que eu gosto, da mesma forma que quando eu estou aqui, eu pretendo sempre estar presente e fazendo o que realmente eu gosto também. Se torna mais fácil. Como é que tu entrou aqui? O que aconteceu? Qual foi a tua história? Porque a minha história, eu me lembro vivamente, mas como é que tu te aproximou do sindicato? Minha história se diz totalmente Marcelo Matias. Eu lembro, claro, nunca me imaginei, apesar de ser sindicalizada desde que eu era estudante. Eu comecei muito cedo. Nunca pensei, acho que eu nem me lembrava direito do sindicato, além de pagar e, enfim, saber que eu estaria protegida e usava os serviços. Mas nunca pensei, assim como nunca tinha pensado nunca pensei em instituição, sempre foquei muito no meu consultório. Te conhecendo, vendo a tua luta, a gente conversando, muitas vezes uma cesariana, tu estava me auxiliando, e eu comentando da chapa que tu estavas montando a primeira, e então eu disse, bom, posso participar. Mas naquele momento, confesso que eu nem pensei, até eu te perguntei, o que eu tenho que fazer, porque eu não sei nada. E tu falou, claramente, só preciso nesse momento que tu entre. É isso, depois a gente vê. Então entrar eu consigo. Então, realmente foi naquele momento. E, claro, aí eu fui aprender as coisas sindicais desde a tua primeira gestão, na primeira reunião, porque até então eu realmente não sabia de nada. Mas aí, olhando os mestres, principalmente a ti, mas a todos os outros também, a gente vai aprendendo um pouco e tenta caminhar nesse sentido. Mas, com certeza, ela está sendo humilde. Ela foi a coordenadora do núcleo de obstetrícia, que foi o primeiro núcleo de especialidade que o sindicato teve, acredito que tenha sido o primeiro núcleo de especialidade do país, num período de extremo movimento, e tivemos várias coisas. Como é que foi a tua experiência como coordenadora do núcleo? Porque eu acho que ali foi onde tu começou a brilhar aqui dentro de maneira mais fácil. Não, mas é muito gratificante tu lutar pelas coisas que tu acredita. Tu representar as pessoas que tu admira. E eu tive um mestre e tenho até hoje um mestre o melhor de todos. Então, não posso dizer que se tu não tivesse junto ali, eu não teria... Tu me facilitou muito. Sempre foi inspirado nas coisas que tu me ensinou. Com certeza, isso eu jamais vou negar. Mas, assim, quando tu acredita e tu vê resultado e tu percebe que se não houver mudanças, vai ficar cada vez mais difícil para nossa profissão. E tu não tem escolha mais, ou tu luta, ou nós seremos engolidos. Então, se tornou prazeroso ver as lutas, mas é uma necessidade mais que tudo. Nem sempre lutar é bom, mas é necessário. Então, já que estava na oportunidade, tinha o melhor mestre de todos, então só me resta fazer... Ela está sendo muito humilde, porque a prova de que é talento, porque hoje, qual é o cargo que tu ocupas aqui no sindicato? Eu sou segunda secretária, diretora de políticas estratégicas. Esse é o detalhe, diretora de políticas estratégicas. E nós temos um desempenho brilhante ali. O que houve de incremento, o que nós crescemos em termos de tamanho e impacto, em grande parte às custas do teu próprio trabalho, é bastante significativo. E como é que é o dia a dia das questões aqui internas nas políticas estratégicas? Bom, acho que as políticas estratégicas, assim, ela é uma área que está cada vez crescendo mais. Graças a Deus eu tenho um time muito bom, eu tenho mestres muito bons e tenho um pessoal que ajuda muito bom, que está pegando junto. E isso faz toda a diferença. Claro, o que mais a gente precisa é estimular que cada vez mais as pessoas percebam a necessidade da luta e da mudança, senão, de novo, a gente vai acabar sendo engolido. Então, o time está pegando, eu tenho diversos coordenadores, o pessoal que também trabalha, que fazem parte dos núcleos, que estão bem engajados, eles realmente vão atrás, a gente participa junto, eu tento participar o máximo possível, mas assim, estimulando também, porque nem sempre a gente consegue estar em todos os lugares, então, muitas vezes tem que delegar, mas é um time que eu tenho só que agradecer, é um time realmente muito bom, e eu tenho chefes muito bons também, então, sou uma privilegiada. É uma pena que nosso programa está chegando ao fim. Eu quero dizer que eu teria condições de conversar com a Márcia durante 2 horas e vocês ficariam muito felizes em ver tudo que ela tem para nos passar,
por ser uma pessoa brilhante em todas as áreas que ela atua. Muito obrigado, Márcia, pela presença, por compartilhar a história e compartilhar um pouquinho do teu mundo, que é um mundo incrível, conosco e com nossos espectadores. O Anamnese de hoje fica por aqui. Continue acompanhando as nossas redes sociais, os nossos programas, o nosso trabalho, porque afinal de contas o Simers está sempre trabalhando por você. Até a próxima. Muito obrigado. Beijo, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. A Marcia tem uma mentira.